Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos continuar aqui com as mensagens no livro de João. Estamos no capítulo 4 agora. Refletiremos sobre um encontro de Jesus, um dos vários encontros que Jesus teve durante sua vida aqui na terra, com diversas pessoas. E o de hoje é muito conhecido. É o encontro de Jesus no poço com a mulher samaritana. Com certeza, se você já é de igreja há algum tempo, você já ouviu essa mensagem, já ouviu alguma reflexão sobre essa mensagem. Inclusive, aqui na igreja, com certeza você já ouviu várias vezes. Eu já preguei sobre essa mensagem aqui também, porque além de, lógico, toda palavra é inspirada por Deus, mas existem passagens que são muito clássicas para nós. Passagens que todas as vezes que nós lemos, nós conseguimos aprender ainda mais com ela e sermos edificados ainda mais através dela. E essa é uma dessas passagens. É uma passagem que já virou polêmica por aí há um tempo atrás, mas graças a Deus, a palavra de Deus não muda, não precisa ser atualizada e ela é perfeita e sempre servirá para nós. Então, vamos abrir lá em João capítulo 4. É uma passagem grande, então eu não vou ler corrido, eu vou ler por partes e a gente vai refletindo junto com os irmãos. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Senhor, que o Senhor esteja falando conosco neste momento, que a Tua palavra, que Teu Espírito esteja livre aqui, Senhor Deus, esteja falando aos nossos corações. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos propriamente no texto aqui, o que o texto nos diz nesses primeiros versículos, na introdução, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem um encontro com Jesus, pessoalmente, cara a cara, só vocês dois, você como foi aqui, os irmãos conhecem a passagem, a gente vai ler, Jesus se encontra sozinho com a mulher samaritana, e tem ali uma longa conversa com ela, uma conversa muito profunda com ela, uma conversa em que a gente vai ver aqui, em que são 4 etapas da vida cristã em uma única conversa. A própria mulher samaritana ali, ela passa por 4 etapas rapidamente, e é isso que a gente vai ver aqui hoje. Só que se esse encontro fosse com você, como seria essa sua conversa? Você perguntaria muito para Jesus, muitas dúvidas que você tem, dúvidas teológicas, dúvidas do porquê que as coisas acontecem com você e você não sabe, dúvidas do porquê que as coisas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas, por que você está passando por tal problema e as coisas não melhoram? Ou você seria aquela pessoa que simplesmente ficaria em silêncio e ouviria Jesus lhe ensinar? Mas se Jesus começasse a fazer perguntas para você, como ele fez para a mulher samaritana? E se Jesus começasse a perguntar para você coisas que você não gosta de expor? E se Jesus começasse a perguntar para você coisas que você deixa escondido? Só que ele sabe. Coisas que você não demonstra, que você não quer mostrar para a sociedade. Coisas que no máximo o seu marido ou a sua esposa sabe. E olhe lá, coisas que muitas vezes só você acha que sabe. E esquece que Jesus também sabe. E é o que Jesus fez aqui com a mulher samaritana. A gente vai ver aqui que durante a conversa, Jesus começa ali numa boa, conversando, mas chega um ponto em que Jesus vira para ela e toca na ferida. E fala para ela daquilo que ela não gosta de ser falado. E se fosse com a gente? Como que nós teríamos essa conversa com Jesus? E é nesse pensamento que eu quero que a gente reflita aqui junto. Por quê? Porque, como eu disse, a gente vai passar por algumas etapas aqui da vida cristã. E você pode estar num momento em cada uma delas. Em alguma delas, no caso. E aí eu quero que você aplique para a sua vida. O que você tem guardado, o que você não quer expor para Jesus, o que você não quer expor para as outras pessoas. E de uma maneira bem rápida aqui, porque é uma introdução, para a gente entender o contexto,
Os samaritanos, eu creio que a maioria já sabe, mas é sempre bom explicar, porque às vezes tem pessoas que ainda não conhecem. Os samaritanos e os judeus, eles eram inimigos. Eram povos que realmente não se gostavam. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, quando houve a separação do Reino do Norte e do Reino do Sul, o Reino do Norte foi invadido lá pelos assírios, foi escravizado, enfim, pelos assírios e foi subjugado. Deixou de existir o Reino do Norte. E essa mistura dos assírios com os judeus se tornou os samaritanos. Ou seja, os samaritanos eles não eram um povo unicamente judeu. Ele tinha mistura no sangue. Ele era um povo misturado. Isso fazia com que o judeu não valorizasse aquele povo. Isso fazia por quê? Porque na cabeça do judeu, ele era o povo escolhido. A salvação era apenas para eles. Então, aqueles judeus que se misturou com o assírio, um povo inimigo, um povo pagão, um povo ímpio, esse tipo de pessoa não vale nada. Então, era essa concepção que tinha do judeu para o samaritano. E também do samaritano para o judeu. Eles tinham locais diferentes de adoração. A gente vai ver no texto que eles adoravam em montes diferentes, em locais diferentes. Enfim, eram povos, bem resumidamente, eram povos que não se gostavam, que não se bicavam. E a gente vê aqui nos primeiros versículos que Jesus ele sai ali da Judéia, que é a região de Jerusalém, próxima a Jerusalém, e sai e vai em direção, e ele escolhe passar por Samaria. Aqui no versículo 4 ele vai falar, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Então Jesus passa por Samaria. Por que Jesus escolhe passar por Samaria? Simplesmente porque os judeus não passavam ali por Samaria, eles davam uma volta gigante na região, andavam muito mais simplesmente para não entrar naquela região e se encontrar com os samaritanos. Jesus não. Jesus ele escolhe passar pelo meio de Samaria. Por quê? Porque ele sabia que ali ele teria um encontro. Ele sabia que ali ele teria aquele encontro com aquela mulher. E ele escolhe isso. Então, um parênteses aqui, até para a gente já aplicar para as nossas vidas, o que a gente consegue enxergar aqui é que o Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho ele é para todos. No capítulo 3, a gente viu aí no domingo passado com o pastor Wagner, que Jesus prega a palavra a Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um fariseu, era um religioso, era um mestre da lei, era um erudito, era um conhecedor da palavra e que precisava da palavra de Deus. No capítulo seguinte, Jesus vai e se encontra com a samaritana em Samaria. Ele manda os discípulos a Sicar. O significado de Sicar era a cidade dos bêbados, para os irmãos terem uma ideia. Ou seja, Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, assim como nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós não devemos escolher para quem devemos pregar ou não o Evangelho é para todos. Você não pode olhar para uma pessoa e achar que aquela pessoa não é merecedora do Evangelho. Ela não é merecedora do Evangelho? Realmente não é, mas você também não. Nenhum de nós somos merecedores do Evangelho. E isso vem pela graça. Por isso que ele é para todos, que é o que Jesus faz aqui. Contrariando tudo o que os discípulos pensavam, tudo que qualquer judeu da época pensava, tudo do que até a própria mulher pensava, que a gente vai continuar lendo aqui, ele para ali na cidade, ele escolhe passar ali por Samaria e ele começa a conversar com uma mulher samaritana que tinha um passado muito triste e um presente também, como veremos aqui. Isso é só uma introdução para a gente ter uma ideia do que Jesus estava fazendo ali. E ali ele continua, a partir do versículo 6, é onde acontece realmente o encontro. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é este que está lhe pedindo água para beber, você lhe pediria água e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Vamos parar por aqui, por enquanto. Vamos falar da primeira etapa aqui da vida cristã, em que todos nós passamos ou podemos estar passando, dependendo do seu momento de vida, que é a busca pela realização, é a busca pela plenitude de vida. O ser humano, ele vive constantemente em busca de realização. Isso é normal. Isso é normal. Todos nós estamos o tempo todo tentando ser realizado em alguma coisa em que nós fazemos. Pode ser no nosso trabalho, a gente está o tempo todo tentando conseguir uma promoção, ou conseguindo atingir um patamar com a nossa empresa, ou tentando conseguir, mais dinheiro, sendo puro e simples aí. Ou pode ser na sua família, você tem o ideal da sua família ali de completar, 3 filhos e um cachorro. Ou você quer casar, você tem o ideal que você precisa se realizar para você casar, e aí você vai encontrar o seu príncipe encantado, ou a sua esposa perfeita. E assim a gente está sempre buscando realizações. Só que tem um problema. Quando a gente consegue o nosso objetivo, essa realização, na maioria das vezes, ela dura muito pouco. Você casa com seu príncipe encantado, e aí passa 2 meses, você já vai perceber que ele não é tão príncipe assim. E aí as coisas não estão mais perfeitas. E aí você quer ser promovido, e aí você recebe a promoção, você fica tão feliz, você recebe um aumento no salário, mas é claro que junto com o seu aumento de salário vem o aumento de responsabilidade e o aumento do trabalho. E aí você já não está mais tão realizado assim também. E aí você tem filhos, e aí você, pronto, agora eu tenho filho e estou realizado. Aí o seu filho cresce, as irmãs da igreja dão nenês pequenininhos para a esposa segurar, e aí a esposa já quer outro filho, né, Priscila? Evitem isso, tá, irmãos? Com a Natália, pelo menos. A gente está passando por um momento delicado, então, meio duvidoso, então evitem dar nenês para ela. Então, a gente quer mais, quer sempre mais. Então, o que isso mostra para a gente? Mostra que a gente tem um vazio dentro do nosso coração, dentro de nós, que a gente sempre tenta completar com alguma coisa. E a gente vai buscar isso, e isso é natural. O problema é a gente achar que nessas coisas a gente vai encontrar a realização plena. Isso acontece porque nós fomos criados de maneira perfeita. Nós fomos criados de maneira plena por Jesus lá no Éden. Só que o que acontece? Entra o pecado no mundo. E quando o pecado nos separa de Cristo, isso deixa um buraco dentro de nós. E esse buraco, ele nunca vai ser preenchido nessa terra. Esse buraco ele só vai ser preenchido na glória eterna com Cristo. Porque é Ele que vai completar, é Ele que vai nos tornar perfeito novamente como fomos criados. Então é natural que a gente sempre busque cada vez mais realizações, mais satisfação. Só que a gente precisa ter em mente que não é aqui que a gente vai ser plenamente satisfeito. E era isso que acontecia com a mulher samaritana. Onde a mulher samaritana buscava a realização dela? Nos homens. Provavelmente ela era uma mulher que não era valorizada. Provavelmente não, com certeza ela era uma mulher que não era valorizada, principalmente pela população em geral. Ela é uma mulher que já tinha tido 5 maridos e estava juntada com o 6º. Ela se sentia, ela buscava, não, agora vai dar certo, com esse vai. Aí não vai. Aí vai para o outro, com esse agora vai. Não vai. E assim ela ia. E ela tentava, com um, depois com outro, depois com outro, depois com outro, encontrar uma satisfação plena, uma realização onde ela iria se encontrar. E Jesus mostra para ela, fala, não é ali que você vai encontrar. Não é aí que você vai se realizar. E a gente, às vezes, passa por isso nas nossas vidas. Às vezes a gente está bitolado em uma coisa que a gente esquece do principal. A gente fica tão focado no trabalho que a gente esquece do principal. A gente fica tão focado na nossa família que a gente esquece do principal, que é o nosso relacionamento com Cristo, que é aqui que a gente vai se satisfazer, que é aqui que a gente vai ser realmente realizado. E aí a gente
normalmente acontece o quê? A gente passa por uma dificuldade, e aí a gente se aproxima de novo, a gente quebra a cara, a gente se aproxima de Deus de novo. Só que aí no momento da dificuldade ali, muitas vezes a gente hesita em realmente se entregar verdadeiramente para Cristo, assim como a mulher samaritana fez. A gente vai ver aqui, quando Jesus fala para ela e pede a água para ela, o que ela faz? A primeira resposta dela, peraí, você é um judeu, o que você está falando comigo? Provavelmente ela percebe que Jesus era judeu pelo sotaque dele ali, pelo modo de se vestir, ela já percebe logo de cara que Jesus era um judeu. E ele fala, peraí, você é um judeu e está falando comigo? E aí Jesus continua ali e fala para ela, vamos pegar aqui no versículo de novo, versículo 10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Nas nossas dificuldades, a gente acha que Jesus não vai dar conta de resolver o que a gente precisa. A mulher olhou para Jesus e falou assim, mas peraí, como que você vai me dar água se você não tem balde, você não tem corda, você não vai conseguir descer para pegar essa água? A mulher hesita, a mulher minimiza o poder que Jesus teria. Quantas vezes na nossa vida a gente está passando pela dificuldade e a gente minimiza, a gente fala, não, eu vou tentar resolver tudo do meu jeito, porque a gente esquece ou a gente acha que Jesus não vai dar conta de resolver o nosso problema. A gente não confia que Jesus tem poder para resolver todo e qualquer problema. A gente esquece, a gente tenta andar pelas nossas próprias pernas, e aí a gente vai se complicando cada vez mais. E por quê? Porque a gente tenta buscar as realizações do nosso jeito. Estou passando por uma dificuldade no meu trabalho, e eu preciso trabalhar mais para receber a promoção. Ou, como sempre estou mais em contato aí com os jovens, questão de vestibular. Tem jovens que, estudam. Estou vendo pela minha irmã agora lá, não mais na minha casa, né, mas a minha irmã que mora com os meus pais ainda, ela tem estudado demais para conseguir entrar nos vestibulares que ela quer. Só que muitas vezes isso acaba afetando completamente outras partes da vida do jovem. Os relacionamentos, o relacionamento com Deus, a saúde. Quantos jovens não ficam com a saúde mental e até mesmo a saúde física debilitada por querer estudar tanto para entrar em tal faculdade? Quantos adultos não ficam com a saúde mental deficiente, com problemas de saúde mental, com problemas de saúde física, por querer tanto uma promoção no trabalho? Ou atingir um objetivo no trabalho? E tenta, sendo que o principal foi deixado de lado, que é o relacionamento com Cristo. Gregory, você está dizendo então que a gente não tem que se dedicar o máximo possível para os nossos objetivos? Não. A gente precisa se dedicar o máximo possível para os nossos objetivos. A gente precisa ter uma vida de constante dedicação e evolução. Porém, a gente precisa saber que esses objetivos, eles são consequências do nosso relacionamento com Cristo. Muitas vezes converso com jovens que falam, estou orando para ver o que Deus quer, qual que é o propósito de Deus para a minha vida. Se eu vou para a faculdade X ou se eu vou para a faculdade Y. Se eu namoro a pessoa X ou se eu namoro a pessoa Y. Se eu escolho tal trabalho ou tal trabalho. E a pessoa fala, estou orando para ver qual que é o propósito de Deus para a minha vida. Eu falo, peraí, a sua oração está errada. Essa não é a oração que você tem que fazer. Por quê? Porque o propósito de Deus para a nossa vida já foi descrito. Está aqui na Bíblia. O propósito de Deus para as nossas vidas é glorificá-lo, independente daquilo que eu faça. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, de todos nós. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu o glorifico, mais eu estou em comunhão com Ele e mais fácil fica o meu direcionamento que é dado por Ele, para eu saber quais escolhas eu tomar. Para eu saber de qual forma superar as dificuldades que aparecem, por saber em qual tratamento eu vou optar para o meu problema de saúde. Então a gente acaba se complicando porque a gente faz o caminho inverso, irmãos. A gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, orando para que Deus nos mostre se é realmente aquele jeito.
a gente precisa inverter, a gente precisa primeiro buscar Deus, buscar a plenitude nele, e a partir daí sim, seremos direcionados por ele para as melhores decisões da nossa vida. As coisas serão mais fáceis dessa forma. E a gente não pode minimizar o poder de Deus, como a mulher samaritana fez, como ela duvidou ali do que Jesus poderia fazer. A segunda etapa que a gente tem, que a gente passa pela nossa vida cristã, eu vou ler a partir do versículo 16 agora até o versículo 19. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Eles estão ali conversando. Jesus fala para ela: se você soubesse com quem você está falando, você não se preocuparia mais em vir buscar água ao meio-dia. Essa questão do meio-dia, inclusive, tem estudiosos que pensam, que entendem que era a 6ª hora, pela tradução original ali, era às 6 horas da tarde, mas eu entendo realmente, na minha concepção aqui, que realmente era meio-dia, que era um horário em que as pessoas não saíam ali. A gente não pode conseguir ter certeza disso, mas é muito provável que a mulher samaritana ela ia ali no horário mais quente do dia para não ser encontrada por ninguém. Porque as mulheres costumavam ir quando o sol não estava rachando para fazer o trabalho braçal. Ela ia ou de manhã ou no fim da tarde. E a mulher vai ali meio-dia para não ser encontrada por ninguém. E ela encontra logo quem? Jesus. E o que Jesus faz? Fala para ela: vai chamar o seu marido. A gente acha que Jesus, a nossa conversa com Jesus, o nosso encontro com Jesus, seria aquele mar de rosas. A gente esquece que Jesus é amor, mas que Jesus também é justo. E que ele não compactua com o pecado. E que todos nós temos pecados. A gente esquece disso. E a mulher samaritana estava ali, ela começa a conversar com Jesus, e aí Jesus fala para ela ali no versículo 14: mas aquele que eu lhe beber, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a mulher diz, no 15, Senhor, eu quero que me dê essa água então, para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui, resolve o meu trabalho. Eu não tenho mais problema, eu não preciso sair de casa, vir até aqui, eu vou beber da água, nunca mais vou ter sede, e pronto. Aí Jesus, espera aí, não é tão fácil. Não é assim. Não é simples assim. A gente tem visto muitas igrejas que aceitam as pessoas da forma que elas estão, da forma que elas vêm. Algumas até utilizam o slogan, venham como está, e ok, Jesus nos aceita como estamos. Mas não pode parar aí o evangelho. Isso é só metade do evangelho. O evangelho verdadeiro, ele toca na ferida. E ele quer mudança e arrependimento. Esse é o evangelho verdadeiro. Aqui na igreja é bonito. Todos nós juntos, congregando, cantando, louvando a Deus, mas todos nós sabemos os nossos problemas, os nossos pecados, os nossos defeitos. E a gente não gosta de quem toca na nossa ferida. Mas Jesus foi lá e tocou na ferida da mulher samaritana. E ele não toca pouco na ferida, tá? Ele vira e fala, vai buscar o seu marido, sendo educado. E aí a mulher vira e fala, não tenho marido, tentando dar um migué, né? Não tenho marido, como se ela fosse solteira ou coisa do tipo. Não tenho marido. Aí Jesus vira, você está achando, tá de brincadeira, né? Peraí, você não tem marido mesmo. Você teve 5 já e você está com um que não é seu marido. Aí imagina a reação da mulher, né? Deve estar regalado o olho daquele tamanho. E aí ela vira e fala, realmente vejo que és profeta. Irmãos, para a gente receber o evangelho, para a gente poder aplicar o evangelho na nossa vida, precisa ter reconhecimento de pecado. Sem reconhecimento de pecado, a gente não consegue viver o evangelho. O evangelho sem reconhecimento de pecado, sem mudança de vida, sem luta, sem sofrimento, de uma luta, de uma vida de santificação, ele não é um evangelho verdadeiro. Se você virar para mim, irmão, e falar, Gregory, eu não tenho problema nenhum com isso. Para mim, está tranquilo. Eu não tenho que lutar contra pecado, para mim está tudo controlado.
Desculpa, irmão, mas eu vou virar para você e vou falar, eu não acredito. Porque todos nós lutamos contra os nossos pecados. E devemos lutar contra os nossos pecados. Se você acha que você não luta contra o seu, que você não precisa lutar contra o seu pecado, é que o seu pecado já está tão grande dentro de você que você se acomodou com ele e não acha ele mais um pecado. A gente precisa lutar. Eu luto diariamente com os meus pecados. Todos nós devemos lutar, devemos reconhecer o quanto precisamos da graça e da misericórdia de Deus, porque se fosse por nós já estaríamos condenados. Jesus toca nas nossas feridas, e isso é bom. Isso é bom, porque Ele toca nas nossas feridas porque Ele nos ama e nos quer com Ele na eternidade. E por isso a gente precisa de uma vida de busca pela santidade. A gente é salvo uma vez só. Amém. Glória a Deus por isso. Recebemos a salvação pela graça, não por nós, porque se fosse depender de mim, eu não seria salvo. E graças a Deus por isso. Mas até a glorificação, irmãos, é uma luta de constante santificação. Constante santificação. Você vai pegar um pecado seu, que você sabe que você tem dificuldade, luta contra ele, clama a Deus, ajoelha, pede ajuda, superou aquele, você já vai estar vendo que você vai ter um outro que você vai precisar lutar. E aí você começa a lutar com o outro, e aí você não pode esquecer do anterior, porque se você só dá atenção para o outro, o anterior volta. E é normal. Essa é a nossa vida. Se a sua vida não está sendo assim, você precisa se aproximar mais de Cristo. Ela é assim, não importa a nossa idade, não importa quem somos, não importa se você é pastor ou se você é recém-convertido. É uma constante luta contra o pecado. E a gente precisa... Só que o bom disso, irmãos, é que a gente recebeu uma ajuda de nada mais, nada menos do que o Espírito Santo que mora dentro de nós. A gente recebeu essa ajuda que vai sempre nos mostrar, quanto mais próximos estivermos dele, mais perceberemos quando a gente pecar ou quando a gente não pecar. Essa semana teve um evento aí que a gente participou que fomos um grupo de pessoas ali e tal, e aí a gente se divertiu e tal, beleza, e aí no meio das coisas houve um pequeno desentendimento ali, e aí eu encostei na parede assim, fiquei pensando, tinha pessoas que não eram crentes olhando, né, e aí eu fiquei pensando, só balancei a cabeça e falei assim, ó, isso é pecado, isso é errado, a gente não podia estar fazendo isso. A gente está dando mau testemunho. Só que teve pessoas ali que nem perceberam isso. Não perceberam que o que aconteceu foi errado e o que aconteceu foi pecado. Por quê? Porque não estavam próximos do Espírito Santo. Ou não sei nem se tem o Espírito Santo. É Ele quem nos mostra. E é através dele que a gente luta contra o pecado. Paulo vai dizer que sobre nós não vai vir tentação nenhuma em que a gente não possa superar. Ou seja, Deus permite que sejamos tentados, mas Ele também nos dá a válvula de escape e a escapatória, quando nos aproximamos dEle. Basta a gente querer lutar, a gente querer vencer e não se entregar. E é o que Jesus fala ali para a mulher, que é o que Ele busca. Ele continua, e é a terceira etapa das 4 que a gente vai ver, a partir do versículo 20. Ele continua a conversa ali. Vou ler o 19 de novo para pegar o contexto. A mulher então lhe disse, agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Imagine esse encontro, irmãos.
A mulher samaritana tinha ouvido, ela tinha o conhecimento que viria o Messias. Como eu falei lá no começo, eles adoravam de forma diferente, tanto que a primeira dúvida dela já é logo em qual local devemos adorar. Em Jerusalém ou no Monte Gerizim, que era onde os samaritanos adoravam. E aí Jesus vira e fala para ela, a partir do momento que você reconheceu o seu pecado, que você está lutando contra o seu pecado, não importa aonde e nem como você adora, mas sim que você adore em espírito e em verdade. É isso que Jesus traz. É isso que Jesus quer das nossas vidas. Que a gente adore ao Pai em espírito e em verdade, seja na PIB de São Caetano, seja em outra igreja, seja com a sua família, seja num culto no lar, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, que você esteja em espírito de adoração. Em espírito de adoração, não é simplesmente você estar, como infelizmente vemos por aí, em manifestações ali do Espírito Santo meio folclóricas, vamos dizer assim, meio animadas demais. Mas o fruto do Espírito é o quê? É o que está escrito lá em Gálatas. Todas aquelas características do fruto. Quanto mais características do fruto você possui, amor, alegria, paciência, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio, todas aquelas. Quanto mais características dessa você tiver, mais em espírito você estará na sua vida. É isso que Ele quer de nós. E essas características eu posso e eu devo demonstrar em qualquer local que eu estiver, irmãos. E quando eu tentar demonstrar essas características, automaticamente eu vou estar lutando contra o pecado. Porque as duas coisas não andam juntas. Olha como o evangelho é perfeito, olha como tudo se encaixa. Jesus, ele vem, ele toca na ferida, mas ele mostra como tem que ser feito. Ele mostra que a gente está errado? Mostra, mas ele também já dá a resposta do que é o certo e de como a gente tem que fazer. Basta a gente aceitar. Em espírito e em verdade. E o que é a verdade que Jesus fala aqui? O que é a verdade? É a palavra de Deus, irmãos. Essa é a verdade. A gente precisa adorar o Pai com o que está escrito na palavra dele. Deus tem outras formas de se manifestar, pode se manifestar de outras formas. Não vou, como eu já acabei de pregar aqui, o contrário, né? Não posso eu minimizar o poder de Deus. Ele pode sim se manifestar de outras formas, mas ele já nos deixou a manifestação clara e evidente dele através das Escrituras. E é aqui que a gente encontra a verdade. Aqui que a gente encontra a verdade e a resposta para todos os dilemas da nossa vida. Eu sempre dou esse testemunho porque eu acho que foi uma coisa que me impactou bastante, bastante tempo atrás. Era líder continuo sendo, mas com os jovens ali, e a gente ia ter uma programação sobre redes sociais. Era só redes sociais, era o papo reto. E a gente ia falar só sobre redes sociais. E aí eu fiquei pensando, antes de preparar, eu falei, como que eu vou arrumar na Bíblia coisa que fala de rede social? Onde eu vou encontrar isso? Isso nem passava na cabeça daquela época de poderia existir alguma coisa que falasse de rede social naquela época. E aí eu fui pesquisar, comecei a estudar, a ler. E quando eu terminei o estudo, quando eu terminei de preparar, eu fiquei impactado. O quanto de coisa falava de redes sociais. Não de redes sociais especificamente, é claro, não existia, mas do contexto, da essência do que são as redes sociais. Da aparência, das falsas amizades, do status, de tudo isso. Quantos versículos e quanto conteúdo a Bíblia tinha para tratar de um tema tão moderno. Porque essa é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é verdadeira e ela serve para todos os dilemas da nossa vida. O quarto, esse foi o terceiro, né? E o quarto etapa que a gente encontra ali na mulher samaritana é que ali ela reconhece que Jesus é profeta, e eu vou ler agora a partir do versículo 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por ele acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Está o 30. E agora eu vou ler o 39 ao 42. Vou pular.
que nesse meio termo aqui tem uma conversa de Jesus com os discípulos, mas a partir do versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vocês conseguem ver a diferença da mulher que encontra com Jesus e dessa mulher? Uma mulher que tinha vergonha de quem ela era, do que ela fazia, do que ela já tinha feito, que saía ao meio-dia para não encontrar ninguém. Depois do encontro com Jesus, ela simplesmente volta para a cidade batendo de porta em porta, se mostrando para todo mundo, falando: vem conversar com quem eu conversei. Ele é o Cristo. Vem conhecer quem eu conheci. Ele é o Cristo. Olha a mudança, olha a transformação de vida que tem nessa mulher em apenas uma conversa com Jesus. Essa é a 4ª etapa. A etapa em que a gente multiplica, em que a gente expande, em que a gente cresce. Porque aquilo que a gente recebeu é tão grande, é tão maravilhoso, que a gente não pode guardar só para a gente. A mulher deixa o cântaro dela. O que a mulher tinha ido fazer? Ela tinha ido buscar água. Ela tinha ido buscar água provavelmente porque tinha acabado a água da casa dela. Ou seja, a mulher tinha serviço. Provavelmente ela tinha ido buscar água para fazer comida, para lavar roupa, para beber. E ela tinha ido buscar água para o marido dela. Ela simplesmente deixa o cântaro dela. Ela deixa aquilo que preocupava. Ela deixa a preocupação dela de lado. E agora a preocupação dela é contar para os outros quem ela tinha encontrado. Olha a transformação. A primeira etapa que eu falei é que ela estava buscando a satisfação em locais errados, a realização em lugares errados. Agora que ela encontrou a satisfação plena, a realização, ela deixou a importância dos lugares errados, ela deixou tudo aquilo que ela tinha que fazer, e agora a prioridade dela é compartilhar aquilo que ela ouviu. E ela sai com tanta alegria para compartilhar aquilo que ela ouviu, que as pessoas olham para ela e falam: não é possível, essa é a mulher que vivia escondida. Alguma coisa aconteceu. E vão até Jesus. E através da vida da mulher samaritana, muitos samaritanos se convertem e conhecem a Cristo. E o que eles falam é: agora não é mais, eles falam para a mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos. Aquela mulher que não servia para nada, que era tratada como escória da sociedade, ela leva muitas pessoas a Cristo. E essas pessoas reconhecem que foi por causa dela. Imagina o coração dessa mulher nesse momento, irmãos. Ela saiu contando aquilo que tinha contagiado a vida dela. Sempre costumo falar isso também, mas é que eu acho que é de extrema importância. Para a gente compartilhar o Evangelho, não adianta você contar a história de Jesus apenas. É bom você contar a história de Jesus? É bom. Melhor do que conversar sobre TikTok? Melhor. Conta a história de Jesus. Mas não é só isso. Você tem que contar a história de Jesus na sua vida. Isso vai fazer a diferença. Porque as pessoas vão perceber o que perceberam na mulher samaritana. Teve um tempo atrás que um irmão muito querido aqui da igreja chegou para mim depois de um dia da pregação, preguei aqui, a gente saiu. Aí ele chegou para elogiar, tal, parabéns, tal, foi uma bênção. Aí ele estava meio empolgado, ele falou assim: foi tão bom que nem parecia você que estava pregando. Eu levei pelo lado bom, né? Entendi que era um elogio, então... Mas por que isso, irmão? Porque ele percebeu que aquele dia, aquele momento, talvez eu estava falando algo que saía do fundo do meu coração. Era uma coisa que realmente sentia. Era uma coisa que não era simplesmente uma aula de teologia. Não era uma coisa que eu preparei para vir pregar. Era uma coisa que realmente vivia aquilo e sentia aquilo. É isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas, irmãos.
É isso que vai fazer a diferença na vida de quem você for pregar o evangelho. Você contagiar aquela pessoa. Existem estratégias? Existem estratégias. Está chegando o projeto aí, todos convidados, Impacto de Carnaval aí, Piratininga, estaremos lá. O pastor estava até vendo um treinamento aí de evangelismo explosivo, acabou não dando certo. Mas independente do treinamento, independente da forma em que você vai abordar, existem estratégias melhores, sim, inclusive para tirar a nossa vergonha, para tirar o nosso medo, mas o que mais vale é você passar a verdade do que Jesus fez na sua vida. A mulher samaritana não tinha nenhum conteúdo teológico. A mulher samaritana não teve nenhum curso de evangelismo explosivo. Não teve nenhuma aula de pulseirinha. Ela não teve nada disso. Mas ela foi lá, porque ela largou tudo que ela tinha, porque eu preciso contar isso. Eu preciso contar o que Cristo fez na minha vida. Essa é a última etapa que a gente precisa estar. E o que Deus quer de nós é que todos nós estejamos nessa etapa, irmãos. Como eu falei, a nossa vida é cíclica, ela tem altos e baixos, eu sei disso. Você pode estar passando por um período muito difícil, mas nada impede que você caminhe para essa etapa, se aproximando de Cristo, reconhecendo seus pecados, tendo uma vida de adoração verdadeira, que vai ter como consequência essa explosão, esse contágio do Evangelho, que foi o que teve aqui com a mulher samaritana. Ele espera isso de nós, Ele quer isso de nós. E a gente precisa aplicar isso em todas as áreas das nossas vidas, irmãos, como eu já falei. Mas o projeto de carnaval é um belo de um pontapé de partida para você. Se você tem vergonha de pregar o evangelho no seu trabalho, se você tem vergonha de falar que você é cristão, ou não sabe como fazer isso no ambiente em que você está inserido, aproveita o evangelho, o projeto de carnaval. Acho difícil você conhecer alguém de Piratininga, mas mesmo se você conhecer, você vai estar lá acompanhado com outras pessoas que vão te mostrar, talvez, estratégias melhor, todo aquele clima em que quem já foi sabe como que é, a gente sai mais edificado do que, muitas vezes, até do que a cidade ou as pessoas em que a gente conversa, por causa disso. Por causa dessa alegria de poder estarem todos juntos ali, compartilhando o Evangelho, contando da transformação que Cristo fez nas nossas vidas. Então fica o convite, mas independente do projeto, irmãos, fica o desafio para você aplicar isso na sua vida. Você pode estar passando por qualquer uma dessas etapas, em qual você tenha se identificado mais. Se você se encontra, voltando para a primeira pergunta para a gente concluir, se você se encontrasse com Jesus agora, saísse daqui, fosse pegar o seu carro e Jesus estivesse sentado lá dentro, você encontrasse com ele e fosse ter uma conversa ali de 15 minutos, que no máximo provavelmente deve ter durado essa conversa aqui, como seria essa conversa? Em qual das etapas aqui que você estaria? Você estaria buscando a sua realização nos lugares errados? Você estaria acomodado com o seu pecado e precisaria que Jesus cutucasse a sua ferida? Você precisaria estar vivendo uma vida de mais adoração verdadeira, como Ele quer, em espírito, em verdade? Ou você estaria na última etapa, que é essa, do evangelismo, da alegria, do compartilhamento do Evangelho? Que você reflita sobre isso, irmão, porque o que Ele quer de nós é que estejamos cada vez mais perto dEle. Amém? Abaixa a sua cabeça. Senhor, te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pelo Teu amor por nós, Senhor. Te agradeço porque o Senhor nos ama, o Senhor ama todos nós, independente daquilo que fizemos, daquilo que fazemos. O Senhor é um Deus de amor para todos, assim como foi para a mulher samaritana, continua sendo para nós, Senhor. Que agora, através do Teu Espírito, Senhor, cada irmão aqui, a começar de mim, possa refletir, possa ser incomodado pelo Teu Espírito, Senhor, para que a gente realmente se aproxime mais de Ti, Senhor. Que a gente possa lutar contra o nosso pecado cada vez mais, que a gente possa realmente buscar a proximidade de Ti como satisfação para as nossas vidas, evitando frustração, evitando decepção, que a gente possa viver cada dia mais uma vida de adoração, Senhor Deus, que tenha como consequência
o compartilhamento do Evangelho, o compartilhamento da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito esteja completando essa palavra no coração de cada um aqui, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.